Restituam o avião à Venezuela. Esse clamor ressoa pelos jornais enquanto o mundo observa mais uma ação controvérsia dos Estados Unidos sobre um bem estrangeiro. Desta vez, o alvo não são os habituais recursos estratégicos como petróleo ou ouro, mas o próprio avião presidencial de Nicolás Maduro. De maneira abrupta e sem disfarces, a aeronave foi apreendida e enviada para a Flórida, como se fosse mais uma conquista de uma longa trajetória de intervenções. Especialistas, junto a aliados internacionais como a Rússia, apontam que esse incidente não é apenas sobre a apreensão de um avião, ele representa o contínuo desrespeito dos Estados Unidos pelas normas que regem o direito internacional. Com uma postura similar à de piratas modernos, o país continua a confiscar os bens de outros países sem hesitar. A aeronave, um Dassault Falcon 902, avaliado em 13 milhões de dólares, sobrevoava o Caribe a uma altitude de 37 mil pés, sem saber que um novo destino já havia sido traçado pelo governo dos Estados Unidos. Essa ação, longe de ser isolada, é parte de um padrão maior de manobras impetuosas do governo norte-americano, que busca manter seu controle geopolítico diante de um cenário de declínio. O avião, que era utilizado pelo presidente da Venezuela, foi apreendido enquanto estava na República Dominicana e levado para a Flórida, com as autoridades americanas alegando que a compra foi feita de maneira ilegal, por meio de uma empresa fantasma, segundo o procurador-geral Merrick Garland. No entanto, essa narrativa é vista por muitos como mais um ataque à soberania de uma nação já combalida por anos de sanções e pressões econômicas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reforçou que o impacto desse ato vai muito além da tomada de um simples avião. Trata-se de um símbolo de como os Estados Unidos se permitem violar a soberania de outros países, agindo sem medo de represálias. Desde que os Estados Unidos intensificaram suas sanções contra a Venezuela, o país já perdeu mais de 232 bilhões de dólares em ativos congelados e bens expropriados, todos sob o pretexto de medidas legais. Embora um avião presidencial de 13 milhões de dólares possa parecer insignificante, ele simboliza um ataque direto a um país que, apesar de todas as adversidades, continua resistindo. A verdadeira questão aqui não é o valor financeiro, mas a soberania de um Estado que enfrenta de maneira corajosa as tentativas de um poder estrangeiro de controlar o que não pode conquistar por meios justos. O caso do avião presidencial venezuelano não é o primeiro indício de que os Estados Unidos estão dispostos a tomar qualquer medida para desestabilizar o governo de Nicolás Maduro. Em meados de junho de 2022, um Boeing 747-300, pertencente à companhia estatal Entrasur, foi retido na Argentina. As imagens da aeronave sendo desmontada em solo americano logo tomaram conta das redes sociais, tornando-se um símbolo da resistência venezuelana diante da pressão norte-americana. Esse padrão se repete continuamente. O que o governo de Caracas classifica como pirataria moderna é uma estratégia de longo prazo dos Estados Unidos, que começou quando decidiram que a Venezuela não deveria controlar seus próprios recursos naturais. O governo da Venezuela deixou claro que esse novo ataque é parte de uma sequência de ações coordenadas, que evidenciam o desprezo de Washington pelas normas internacionais. A apreensão desse avião vai muito além de uma simples ação contra um país. É uma afronta direta à soberania venezuelana, que continua a resistir com força e determinação. O recado para o mundo é claro: hoje foi um avião. Amanhã pode ser qualquer outro recurso de qualquer nação que desafie os interesses de um império em declínio. O comunicado emitido por Moscou reforçou mais uma vez o completo desrespeito dos Estados Unidos pelas leis internacionais. Enquanto isso, a população em Caracas expressa sua indignação. Em um país onde cada recurso é essencial, cada avião, cada barril de combustível e cada ativo congelado representam perdas consideráveis para o bem-estar do povo. Este sequestro é apenas mais um em uma longa lista de agressões. Sob o pretexto de agir em nome da justiça, os Estados Unidos continuam a se engajar em um tipo de pilhagem organizada no cenário internacional.
A captura de um avião presidencial em meio a sanções vai além de um ato simbólico. É uma lembrança constante de que os países que se opõem para os caprichos de um império em decadência ainda têm muitos desafios a enfrentar. Mesmo diante de tais ataques, a Venezuela, apoiada por aliados como Vladimir Putin, continua a demonstrar que não está sozinha. A narrativa oficial dos Estados Unidos, que tenta justificar a apreensão com base em uma alegada compra ilegal, é vista por muitos como uma justificativa frágil. Na realidade, o que se observa é uma combinação de coerção e pressão, com países como a República Dominicana sendo forçados a colaborar com esse tipo de apropriação moderna. A parceria entre a Rússia e a Venezuela, forjada sob constante pressão de sanções e ataques econômicos, segue fortalecida, mostrando que a determinação é a única resposta viável. Caracas mantém sua postura firme, respaldada por uma liderança que não vacila e por um povo resiliente que enfrenta qualquer desafio sem se curvar. Diante dos constantes ataques à sua soberania, o governo bolivariano assegurou que tomará todas as medidas legais cabíveis para proteger os interesses nacionais e garantir que a justiça prevaleça. No entanto, no cenário internacional, é evidente que as leis são frequentemente manipuladas para servir para os interesses daqueles que detêm maior poder político e econômico. Apesar desse cenário desfavorável, a Venezuela, com o apoio sólido da Rússia e de outros aliados que se opõem ao domínio norte-americano, continua determinada a não ceder às pressões. O chanceler venezuelano, Iván Gil, deixou claro que a luta não é apenas sobre a devolução do avião, mas sobre o respeito e a dignidade de uma nação que se recusa a ser subjugada. A Venezuela merece respeito, afirmou Gil, ecoando o sentimento de um povo que, por décadas, tem resistido a intervenções e sanções impostas por potências estrangeiras. Embora o avião presidencial continue retido em solo americano, para os venezuelanos, a luta vai muito além dessa aeronave. Trata-se de uma batalha pela autonomia e pelo direito de um país decidir seu próprio destino, sem interferência externa. A Venezuela e a Rússia permanecem unidas nessa causa, exigindo de forma incisiva a devolução imediata do que foi confiscado. Essa demanda, no entanto, vai além da recuperação de um bem material. Representa a recusa em permitir que mais uma nação caia nas garras de um império que, por meio de táticas coercitivas, tenta subjugar aqueles que ousam resistir às suas vontades. A mensagem é clara: não há mais espaço para pilhagem internacional, nem para o abuso de poder mascarado como justiça. Este incidente, envolvendo o avião presidencial, é apenas um dos muitos exemplos da estratégia adotada pelos Estados Unidos à medida que seu poder global enfrenta um declínio gradual. Incapazes de manter o controle de forma legítima, recorrem a ações questionáveis para sustentar uma aparência de autoridade. O avião, portanto, tornou-se um símbolo de algo muito mais profundo. A luta contínua pela soberania e pelo respeito, os princípios fundamentais de autodeterminação e dignidade. Para a Venezuela, essa luta não é apenas política, mas uma questão de honra nacional, um direito inalienável de existir sem ser dominada. O que está em jogo, no entanto, não se limita à Venezuela. A pergunta que reverbera em todo o mundo é: até quando a comunidade internacional continuará a tolerar as ações de um pirata moderno, que viola as normas do direito internacional com impunidade? A tomada desse avião é apenas mais um capítulo em uma longa história de intervenções e usurpações, mas também pode ser o ponto de inflexão para uma mudança global na forma como as nações reagem a essas agressões. À medida que o poder dos Estados Unidos se deteriora, a questão não é mais apenas sobre a soberania venezuelana, mas sobre o futuro das relações internacionais em um mundo que, cada vez mais, desafia a hegemonia de um império em declínio. O povo venezuelano continua a enfrentar as adversidades. Para eles, a luta não é apenas por um avião ou por um recurso perdido, mas pelo princípio de independência que os define como nação. E com o apoio de seus aliados internacionais, a Venezuela está determinada a resistir, a desafiar e a proteger seu direito de existir em pé de igualdade com qualquer outra nação soberana.
O futuro dessa disputa pode muito bem definir o curso da geopolítica global, onde os poderosos não terão mais carta branca para fazer o que desejarem sem enfrentar consequências.